Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho falar com vocês aqui sobre o jugo desigual, que foi a minha amiga Élica Nayara que comentou em um vídeo meu perguntando sobre o jugo desigual. Então, eu achei muito legal vir aqui contar pra vocês o meu testemunho e a minha história sobre isso. Um super beijo, amiga, e muito obrigado pela pergunta. A gente conversou lá pelos comentários, mas eu achei interessante vir falar com vocês sobre isso, né? Então, antes de tudo, eu vou ler aqui pra vocês, né, um versículo bíblico que está aqui na Bíblia, que são as palavras de Deus, né? E fica em 2 Coríntios, e fica no capítulo 6, versículo 14 e 15, né, de 2 Coríntios, que diz assim: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união de crente ou com o incrédulo? Então, é isso que diz aqui na Bíblia, né, que é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus a gente não se discute, né? Mas hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha história. Eu sempre fui evangélica, sempre fui da Assembleia de Deus, desde que nasci, desde que me entendo por gente. Meus pais sempre, né, me levaram lá e tudo. E assim como tantas outras pessoas maravilhosas que eu conheço, que jamais aqui querendo, né, desfazer da religião de um ou de outro, que eu conheço pessoas que são católicas que falam, eu vou morrer na minha religião porque eu nasci aqui, é aqui que eu vou morrer. E eu digo mesmo, gente, eu nasci sendo evangélica, sou da Assembleia de Deus e é lá que eu quero morrer, que é lá que eu quero descansar em Deus. Então, assim, cada um com sua religião, né, e jamais quer sair dela. Então, toda a vida eu fui da igreja e me relacionei até com uma pessoa da igreja que não valeu muito a pena. Hoje em dia eu vejo assim a vida dessa pessoa, sabe, como vive com a sua mulher, infelizmente tá fora da igreja, e eu sinto pena dela, gente, em falar isso, sabe? Porque não adianta às vezes você achar também que só porque você tá lá dentro da igreja, você escolher uma pessoa que é de lá dentro da igreja, você vai achar que vai ser mil maravilhas. Não, você tem que prestar muito atenção se é bom filho, se a pessoa é trabalhador, você tem que prestar atenção nas qualidades da pessoa, não somente porque está ali dentro da sua igreja, né? Então, eu conheci o meu marido, já tem algum vídeo que eu falo sobre os nossos 10 anos de casamento, que eu vou deixar aqui nos cards, a minha playlist sobre vídeos de casamento, pra você que ainda não viu ir lá ver, lá eu conto certinho como a gente se conheceu e tudo mais. Então, assim, desde quando eu conheci meu marido, eu senti algo diferente, sabe? Não sei se foi por ter decepções, né, e tudo mais, como eu falei pra vocês, de alguém da mesma igreja, mas eu senti algo diferente nele assim. E o meu marido, ele morava na frente da minha casa e a mãe dele era aquelas pessoas, minha sogra hoje é falecida, né? Mas era aquelas pessoas assim de levar a missa a sério mesmo, sabe? Aqueles católicos que tem gente que só tem nome de católico e você não vê na igreja, você não vê nada e a pessoa fala que é, mas na verdade não é. Então minha sogra tava lá, todas as missas, eu via ela escutando sabe, a missa lá no rádio, então ela era aquela pessoa assim, católica fiel mesmo. O meu sogro também, né, junto com minha sogra, então era aquelas pessoas assim que você vê um exemplo, sabe? Mas o meu marido, ele não ia na igreja, ele é desse que eu falei pra vocês que era crente, católico de fachada, né, que só fala que é. Ele só foi até uma certa idade, fez catequese, porque ele mesmo me fala que a mãe, tipo, praticamente obrigou, fez primeira comunhão, todas essas coisas, mas ele não ia porque ele falou que não gostava de ir, sabe? Então, foi assim. Então, quando eu comecei, o meu marido, a gente começou a conversar e tudo mais, e ele foi pedir eu em namoro pro meu pai, ele sabe, meu pai, né, como cristão, dentro da igreja e tudo mais, já sabia que o jugo desigual não é legal, né? Aí ele falou assim, vocês sabem que vocês são de uma religião totalmente diferente, se você chegar a casar com ela, você vai proibir ela de ir pra igreja? E ele falou que não, jamais, nunca vou proibir ela ir pra igreja, mas também nunca vou ser crente, né? Foi o que ele falou, que a gente lembra até hoje, e eu e meu pai às vezes conversando aqui, a gente começa a dar risada disso, né? Até ele começa a rir, porque não tem como não rir, né? Ele falou com a maior sinceridade dele, eu não proíbo ela, mas eu nunca vou ser. Então, assim, na verdade ele não era de igreja nenhuma. Então, eu namorei com ele 9 meses, gente, e no decorrer de 9 meses a gente se separou muito, voltou muito, sabe? Foi assim, muito conturbado mesmo. Pensa num namoro conturbado, que se eu for contar pra vocês dá uma novela. Mas ele sempre se mostrou aquela pessoa maravilhosa que ele é até hoje, que vocês vê. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas qualidades, mas ele, assim, é uma pessoa muito boa, né, que eu
encontrei na minha vida. Deus foi muito bom em colocar ele no meu caminho, né? Então, assim, a gente namorando, eu ia pra igreja, mas chegou uma época que ele não ia pra balada, ele não ia pra essas coisas porque ele sabia que eu não gostava. Muitas vezes ele ia sozinho e eu não ia. Eu nunca fui de ir com ele nessas coisas, gente. Ir com ele, assim, nesses lugares, sabe? Eu realmente não ia. E por causa de mim, gente, ele parou, assim, de frequentar vários lugares, ele bebia e eu ficava super brava porque eu sentia o cheiro. E, assim, quantas vezes ele chegou a chorar, sabe? Me pedindo desculpa. Não é feio, né? Falar. Muitos homens acham feio falar isso, mas até hoje a gente lembra e fica dando risada disso, né? Então ele parou, gente, de beber na época que a gente namorava, porque eu não gostava e a mãe dele também não gostava. Então eu separei dele várias vezes e ele realmente parou de beber. Ele parou de ir em lugares e andar com pessoas que eu não gostava. E no decorrer desses 9 meses de namoro, eu sempre percebendo o filho maravilhoso que ele era com a mãe dele, gente. Assim, um filho exemplar, sabe? Que eu fico assim sem palavras. Que aqui com palavras não tem como descrever pra vocês o filho maravilhoso que ele era com a mãe dele e é com o pai dele até hoje. Assim, os priminhos dele ali, as crianças sempre ali, assim, como ele brincava, o que ele podia fazer, ele fazia, sabe, por aquelas crianças, presenteava e fazia e brincava muito. Assim, uma pessoa que eu via minha sogra falava assim, Tiziane, quando vocês casar, eu tô até vendo o pai que ele vai ser, porque eu nunca vi gostar de criança desse jeito. Então eu sempre percebendo isso. Então, assim, trabalhador no último, que eu me lembro quando a gente namorava, ele pegava, gente, até depois que a gente casou, que o serviço dele era bem longe daqui, não era aqui perto, era bem longinho daqui. Ele colocava uma roupinha lá na sacola e ia longe trabalhar, chegava lá, trocava de roupa se fosse preciso, mas nunca faltava no serviço. E até hoje ele é assim, sabe? Não faltava mesmo por nada, uma pessoa assim que se você precisasse contar com ele, tava ali. Então foi que depois de 9 meses a gente foi morar junto. Desde quando a gente começou a namorar, ele começou a ir um culto ou outro comigo, sabe? Ele começou a ir e eu acho que ele tinha acabado gostando porque sempre ele estava voltando. Mas nessa caminhada, assim, no decorrer do tempo, quem decidiu parar de ir para a igreja foi eu. Eu saí por 6 anos dos caminhos do Senhor, praticamente 6 anos, né? Desde quando, no finalzinho do nosso namoro pro começo do casamento. Então eu fui, assim, praticamente 5, 6 anos fora da igreja. Foi quando Deus permitiu algo na minha vida, que eu vi que sem Deus eu não era nada, né? E no decorrer desse tempo que eu fiquei fora da igreja, o meu marido sempre falando pra mim, Tiziane, você não vai na igreja, você não quer ir na igreja. E ele insistia pra mim ir e eu não ia pra igreja. Ele falava, eu falava, eu não quero ir, eu não quero ir. Então, assim, no namoro, quando meu marido parou de beber, meu marido parou de andar com pessoas que eu não gostava, ele não voltou mais, gente, fazer isso. Meu marido hoje em dia tem nojo de cerveja e ele era uma pessoa de beber e ficar bêbado, de cair mesmo, das pessoas levar ele embora, sabe, pra casa, na época que a gente namorava, assim. Mas só foi a gente terminar várias vezes e ele vê que eu realmente não gostava daquilo, que ele falou que ia parar e ele realmente parou. E no nosso casamento ele não voltou a fazer isso. E quem começou a fazer isso foi eu. Conheci amizades, assim, sabe, que não valiam a pena, que amizades que te levam pro buraco, eu vou falar assim mesmo, porque eu comecei a beber dentro de casa, a Ana não gostava daquilo, e meu marido, assim, falando, o que é isso, sabe? Dando em cima, assim, falando, não vamos fazer isso, não é legal. E eu nem ligava, sabe, pro que ele falava. E então ele não foi má influência em momento nenhum, gente, na minha vida. E eu parei porque eu quis, comecei a fazer as coisas que não devia porque eu quis, sabe? E ele sempre ali triste por ver eu daquela maneira, que ele sempre viu eu na igreja e tudo mais. Então, foi até que uma época Deus permitiu algo na minha vida, né, em 2014, que eu vi que sem Deus eu não era nada, eu não era ninguém, eu entrei numa depressão profunda, eu cheguei a pensar em até tirar minha vida e tantas outras coisas que eu nem posso falar aqui porque muitas pessoas não entendem, mas eu sei que Deus permitiu tudo isso na minha vida porque para mim percorrer esse caminho e ajudar outras pessoas que precisam de ajuda, porque eu falar, esse caminho eu já percorri, então eu posso te ajudar porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai te tirar daí. Foi até o que eu ouvi na pregação de ontem, né, que foi maravilhosa. Então Deus permitiu algo na minha vida para mim voltar para os caminhos dele e para mim perceber que sem Deus eu não era nada, eu não era ninguém. Então, quando eu voltei para a igreja, meu marido ficou assim super contente, sabe? Comecei a ir para a igreja, ele alguns cultos ia comigo e outros não. Aí chegou uma época assim que eu não queria faltar culto nenhum, sabe? Era sábado, era domingo, era dia de semana, era tudo.
E meu marido nunca se importou que eu fosse, mas uma época eu comecei a dar muito em cima, assim, pedir, vamos, vamos, vamos comigo. E quando ele não queria ir, quem tava sendo chato era eu, porque eu insistia demais. E ele chegou até a falar pra mim, Tiziane, quem é crente é você, não é eu não tenho obrigação de ir. Então, assim, sabe, eu peguei e falei, tá nas tuas mãos, Senhor. Eu comecei a orar por ele, falar, meu Deus, ele é uma pessoa maravilhosa que eu conheci, ele não tem religião nenhuma, coisa, mas ele escolheu não ser nada, e eu sempre orando, pedindo muito, muito, muito a Deus pra ele se converter, sabe, pedindo muito a Deus mesmo. E foi na época que eu engravidei da Maria, que eu comecei a ir todos os cultos também, sempre indo todos os cultos, e ele me vendo grávida e perto do final da gravidez já barriguda, né, indo sozinha com a Ana, às vezes voltava com medo, mas eu ia. Foi quando ele começou a ir mais na igreja comigo, eu não sei se foi por dó, não sei por o que foi, mas ele começou a ir mais comigo. Então, assim, chegou um ponto que ele não faltava mais nos cultos, sabe? Ele perguntava, você não vai? Você não vai? Então foi quando eu decidi casar, né? Que eu precisava casar para me voltar a tomar Santa Ceia, para mim poder, né, voltar na rotina da igreja. Mas isso eu me esqueci de falar para vocês. Quando eu tive que casar, foi logo quando eu voltei para a igreja, em 2014, foi antes de ter a Maria. Então eu precisei fazer o discipulado na igreja de casal, meu marido fez. E ele ia comigo, ele gostou muito, então eu falo que esse discipulado que a gente fez para poder casar ajudou muito ele mesmo, e ele ia, não queria faltar mais nos cultos. E quando a gente terminou o discipulado, a gente já estava casado, né, que a gente começou a fazer antes de casar e terminou depois de casado. O pastor perguntou se ele queria aceitar Jesus, tudo, ele aceitou, mas eu senti que ele não queria aquilo naquele momento, sabe? Foi só da boca para fora, e ele não batizou nem nada. Então, mas sempre indo comigo. E depois disso, ele ficou indo, algumas vezes sim, algumas vezes não. E eu senti que começou a acontecer muita coisa na vida dele, que não vem ao caso aqui agora, se machucar muito no serviço e tantas outras coisas. E ele foi percebendo, assim, que tava faltando algo na vida dele, sabe? Mas ele tava ali, gente. A única coisa que faltava era ele batizar e ele realmente aceitar Jesus de todo o coração dele. Foi quando um dia, em um culto, né, a Maria já tava aí com mais ou menos... Ai, a Maria tava beirando um aninho já. Ele foi lá na frente, chorou muito, aceitou a Jesus, e eu falo assim que foi um dia muito emocionante na minha vida, ele ter aceitado Jesus. Logo em seguida ele batizou e tá aí, gente, praticamente há 2 anos já, sendo, sabe, ainda mais uma bênção na minha vida, que Deus colocou na minha vida. E uma coisa eu posso falar pra vocês, se o meu marido, desde lá do início, quando eu conheci ele, se ele tivesse sido uma pessoa que fosse fiel à religião dele, junto com a mãe dele, com o pai dele, de falar assim... eu posso até namorar com você, mas eu sou católica, eu quero que você vá na minha igreja comigo se chegar a casar. Realmente o nosso namoro, ou começo de namoro, ou tentar namorar tinha acabado ali, porque jamais eu ia trocar minha religião, eu não ia deixar de ser evangélica pra ir pra igreja católica com ele, porque eu amo a minha igreja, sabe? Nada contra, como eu falei pra vocês no início do vídeo, porque é muito chato. Vamos supor que o seu marido tem a religião dele, ele é católico, e ele é católico fiel mesmo, que você sabe que ele sempre tá lá na igreja, você é aquela evangélica fiel também, que você ama a tua igreja e sempre tá lá. Como que você vai para um lado e ele vai para o outro? Ninguém vai querer abandonar a sua igreja que ama de paixão para poder, né, ir com o outro. Isso vai ser um jugo desigual, como tá ali nesse versículo da Bíblia, e vai ser muito difícil, sabe? Vai começar brigas, contendas e tudo mais. Então, realmente, gente, eu aceitei a namorar com meu marido, aceitei a casar com ele, porque ele, na verdade, era uma pessoa que estava sem religião. Ele não tinha religião, e eu vi a pessoa maravilhosa que ele era, porque a gente tem que prestar atenção na qualidade das pessoas, se a pessoa é boa, se a pessoa é um bom filho, se é trabalhador, que isso é uma das principais características, né, de uma pessoa, para você ver se vale a pena. Porque como eu vi um vídeo da minha amiga Elaine, né, Oliveira, Deus não escolhe com quem a gente vai casar, a gente não tá predestinado a casar com ninguém, mas temos que ser sábias, inteligentes e escolher muito bem, porque é uma escolha muito assim... que você tem que acertar muito, porque senão você pode errar e ser infeliz pelo resto da sua vida, se acabar tendo filhos e não querer se separar pelos filhos. Então é uma escolha assim muito séria. Você pode orar, você pode pedir livramento para Deus, você pode se apegar com Deus, mas você tem que ser inteligente também. Então eu escolhi, gente, casar com o meu marido, e foi assim uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, que eu posso falar pra vocês. Foi uma escolha assim maravilhosa, que meu marido é tudo pra mim, minhas filhas são tudo pra mim, uma bênção de Deus na minha vida.
né? Então meu marido assim nunca me proibiu de nada, e vendo tantos outros testemunhos de pessoas falando que deu errado, que deu errado, que deu errado. A única coisa que eu tenho para falar aqui, gente, é gratidão a Deus. Gratidão a Deus por Deus ter sido e está sendo tão maravilhoso comigo como Ele é. Porque eu só tenho gratidão mesmo a Deus. Então vamos prestar muito atenção nisso, porque se você acabar caindo nessa de falar, ah, mesmo assim eu vou, ele vai na igreja dele, eu vou na minha, isso no futuro pode ser muito difícil, porque vocês vão ter filho, e na igreja evangélica nós somos contra o batismo de crianças inocentes, ele tem que saber quando ele crescer, o que ele vai querer ser da vida dele. Então a gente apresenta a Deus, faz ali tudo aquela apresentação, ora, apresenta a Deus, mas batismo não. E daí, o seu marido vai querer batizar o filho na igreja católica e você não vai querer deixar. Então você tem que ver as consequências que vêm por trás disso. E isso foi uma das coisas que eu conversei com meu marido, ainda mesmo no namoro. Eu falei, e se um dia a gente chegar a ter filhos, eu não vou batizar meus filhos na igreja católica. Ele falou, tudo bem, você apresenta na sua igreja, tudo, e foi tudo isso que aconteceu. Na época que a Ana nasceu, eu estava fora da igreja, mas eu marquei lá com o pastor tudo, fui apresentar ela, ele foi comigo, a gente subiu lá no púlpito. Então, assim, foi uma coisa que eu prestei muito atenção, gente. Eu tive muito, muito cuidado nisso mesmo, e quero que você tenha também, porque casamento é uma coisa que, se você fizer mal feito, é uma coisa que pode acabar com a sua vida. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like que me ajuda muito. Se inscreva você que ainda não é inscrito. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais com os amigos e com os familiares. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.